Antes da gente avançar para o próximo tópico aí, eu queria voltar um pouquinho na parte de encapsulamento. A gente viu lá a questão do encapsulamento, vimos as properties, get, set, mas eu queria dar uma ênfase um pouco maior à questão do escopo de visibilidade. Então, vamos abrir aqui uma nova aplicação, VCL Forms Application. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, na pastinha POO, o FRM principal. Ok? E vamos chamar aqui nossa aplicação de escopo. Um exemplo, né? Escopo. Deixa eu deixar assim. Isso tá maximizado aqui para ficar maior, né? E já pega a tela toda. Estava trabalhando com a tela reduzida, né? Com a tela não, com o Delphi reduzido. Vamos lá. Bem, vamos criar aqui uma nova unit. E nós temos aqui a declaração de classe nativa do Delphi, né? Vamos colocar aqui o type. E aqui eu vou usar o template, tá vendo? Olha, vou chamar aqui a classe de, sei lá, vou chutar aqui, tá? Classe cliente. Não vamos assim nos ater. Vai criar um cliente. Não, eu quero falar de escopo de visibilidade. Então, vamos lá. Como eu já tinha comentado lá na parte de encapsulamento, a gente tem 4 escopos principais dentro do Delphi, tá? Private, aliás, Private, Protected, Public e Published. Então, esses são os 4 escopos padrão. Para que a gente possa, de forma bem rápida e resumida, falar qual é a função de cada um deles, até onde vai a capacidade de visualização dos itens declarados dentro de cada uma dessas seções. Tá? Quando você declara um item dentro de Private, esse item só é visível, presta atenção nisso, esse item só é visível dentro da classe onde ele foi declarado. Perfeito? Então, Private. Vou continuar aqui, ó. Private Declaration, somente visível, ou melhor, somente dentro da própria classe. Perfeito? Já o Protected, ele é visível dentro da própria classe e nas classes filhas. Isso significa o quê? Se eu declaro algo em tClient, como Protected, tClient vai enxergar, qualquer método declarado em tClient vai enxergar, e qualquer classe que herde de cliente também vai enxergar. Vamos chamar de cliente, não, vamos chamar de tBaseClass. Pronto, que a gente vai trabalhar com herança aqui também. Já a declaração Public, ela é visível, os itens declarados dentro de Public são visíveis de qualquer classe. Ou seja, dentro desta classe ou fora desta classe, o que eu declarar em public será visualizado. E o published é igual a public em termos de visibilidade, porém, pode ser lido via RTTI. Então, eu consigo declarar, tudo que tiver declarado dentro de Publish, eu consigo ler via RTTI. Porém, na nova infraestrutura de RTTI presente no Delphi 2010 e nos posteriores, não é necessário mais ter declaração Published. Eu posso ler via RTTI qualquer item declarado, seja em Private, Protected, Public ou Published. Tá? Então, eu não tenho mais essa obrigatoriedade. Eu só tenho a obrigatoriedade de declarar como Published para ler via infraestrutura antiga de RTTI, que era muito mais complexo de se trabalhar do que a nova infraestrutura, ok? Então, vamos lá, para a gente fazer um teste, olha que bacana, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos declarar aqui um field, sempre começando com a letra F, né? Um field private, do tipo string, vamos declarar um field protected, também do tipo string, é apenas um exemplo didático, tá? Vamos declarar um field public, também do tipo string, e vamos declarar um field
published, só para a gente ver, né? Também do tipo string. Perfeito? Deixa eu salvar aqui o base class, tá? Então, como é que a gente sabe se... como é que a gente testa a questão do escopo de visibilidade? É muito simples, muito simples. A gente pode vir aqui, olha, dar uses no nosso formulário, na nossa unit. Vamos colocar um botão. Tá vendo aqui? E vamos, no clique desse botão, declarar uma variável b do tipo TheBaseClass. TheBaseClass. Perfeito. Por que ele não me deixou declarar aqui? Deixa eu ver qual é o erro. Eu não posso declarar field. Tá certo, eu não posso declarar field na seção published. Ok? Então, eu vou criar aqui myPublished, Ctrl Shift C para fazer a implementação. Eu só posso declarar propriedades dentro de published, ok? Para ser lida via RTTI. Fields eu não posso, tá? Então, voltando aqui, B recebe TheBaseClass.create, e aí vamos testar os escopos de visibilidade. Quando eu der B ponto, o que tem que aparecer para mim? Private não pode aparecer. Protected não pode aparecer. FPublic pode aparecer e MyPublic pode aparecer. Então, ponto, olha o que aparece para mim, FPublic, MyPublish, ok? Os únicos dois, eu não consigo vir aqui e dar um FPrivate. Por quê? Porque o meu campo, o meu field FPrivate, ele é private, ele é privado, eu não consigo acessar ele do lado de fora da minha classe. Opa! Do lado de fora da minha classe. A mesma coisa vale para o FProtected. Tá vendo? Olha, eu não consigo acessar do lado de fora da minha classe. Então, se eu quero proteger um item, é isso que acontece, por exemplo, aqui na Property, como eu mostrei lá na parte de encapsulamento. O que é público aqui é a propriedade, que é o meio pelo qual eu acesso o meu campo, o meu field, através dos métodos getSet. A gente já falou disso. Então, eu não consigo visualizar o que é privado, somente de dentro da própria classe. Por exemplo, olha, se eu tivesse um método aqui público, chamado function getF private, retornando um string. Detalhe, eu declarei essa função como sendo uma função pública. Quem pode acessar? A própria classe, qualquer classe que herde ou outra classe qualquer. Como eu estou aqui no formulário, olha só, não pode esquecer. Esse formulário, embora seja uma tela, ele é, na prática, olha, uma classe do tipo TForm. Então, eu estou fora da classe TheBaseClass, eu estou na classe TForm. Vamos ver se eu consigo acessar o meu getPrivate. Ó, é B ponto getPrivate, private não, né? Eu sempre falar private, getPrivate, ok? Consegui acessar? Consegui. E o que ele me retorna? Ele me retorna uma string. Então, isso é o encapsulamento. Eu declarei um método público, e aí esse método público, onde ele está? Ele está dentro de BaseClass. BaseClass pode acessar o FPrivate, né? Claro que pode. Somente dentro da própria classe, somente ela pode acessar o FPrivate. Então, quando eu venho aqui em getPrivate, eu posso fazer isso aqui, ó. Result recebe FPrivate. FPrivate. Ou seja, o TForm não consegue acessar o FPrivate, mas ele consegue acessar o getPrivate, e o getPrivate que está dentro de BaseClass tem acesso ao meu FPrivate. Então, isso é o conceito de encapsulamento. Então, nós já vimos que o private só pode ser acessível dentro da própria... E o protected? O protected ele pode ser acessado de dentro da própria classe ou de qualquer classe que herde dessa classe mãe. Então, olha só que bacana. Eu vou declarar aqui o meu T cliente.
e vou fazer o meu tCliente herdar do meu base class, perfeito? E aqui, na seção public, eu vou declarar uma seção public, eu vou declarar aqui, olha, uma função chamada getBaseFProtected. Por que eu fiz isso? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha só. Eu estou na classe cliente que herda de tBaseClass, declarei uma função pública, getBaseFProtected. Por quê? Porque eu quero, na implementação desse método, verificar se eu consigo acessar o fProtected, que o meu fProtected está declarado lá na base class. Vamos ver se ele enxerga? Olha que bacana. fProtected, ele enxerga o fProtected. Por que ele enxerga o fProtected? Porque o fProtected está declarado em tBaseClass e o meu tClient ou tCliente herda de tBaseClass. Então, qual é a regra do escopo de visibilidade protected? Ele é visível dentro da própria classe, ou seja, base class enxerga fProtected e classes filhas. Cliente não é filho de base class? Então, aqui dentro eu consigo enxergar, diferente de quem está do lado de fora. Aqui do lado de fora, olha, eu não consigo acessar fProtected. Porém, se eu instanciar aqui uma variável cliente do tipo tCliente, eu poderia simplesmente vir aqui, olha, e chamar o getBaseProtected, que me retornaria o conteúdo de fProtected. Por quê? Porque eu tenho como, de dentro de tCliente, como a gente já viu aqui, enxergar um método protegido.